Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. Como você pode ver no título, nessa aula a gente vai fazer uma comparação. Python e JavaScript. As duas linguagens mais utilizadas atualmente, uma das, pelo menos, mais utilizadas atualmente. E sempre rola um pouco dessa discussão de qual é melhor, qual é pior, quais têm mais funcionalidades, quais têm menos funcionalidades. E nessa aula aqui eu trouxe alguns pontos para a gente comparar e definir quais são as melhores. Então, o primeiro aqui é a sintaxe e a semântica, depois a tipagem, ecossistema de uso e desempenho de execução. Então, são basicamente 4 temas que eu resolvi pegar aqui que abrangem algumas coisas importantes que dá pra gente ter uma noção um pouco melhor, certo? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e confere os links da descrição, porque tem links bem interessantes lá sobre Python e sobre JavaScript, tá certo? Então, a gente já pode começar. E aqui, falando logo da primeira parte, sintaxe e semântica, tá? Sintaxe e semântica, para você que não sabe, é basicamente a maneira da qual você escreve o código. Como que é a parte estrutural da linguagem, como os códigos são escritos, como as coisas são feitas, certo? Aqui eu coloquei um pequeno resumo. Então, o Python é conhecido por ser uma sintaxe limpa, com uma fácil legibilidade, descrita como sendo próxima da linguagem natural. A linguagem natural seria a nossa, tá? E o JavaScript, ele também tem uma linguagem flexível, mas às vezes pode ser um pouquinho menos intuitiva para os iniciantes. Então, o Python, ele tem essa questão de ser um pouco mais simples na sintaxe. Não que o JavaScript seja difícil, tá? Ele não é considerado uma linguagem difícil. Mas o Python, ele é tão simples, mas tão simples, que ele acaba deixando o JavaScript um pouquinho mais difícil. Mas é só por um efeito comparativo, tá? O JavaScript, ele definitivamente não é difícil. Quando a gente entra nessa questão de linguagem natural, a gente fala de linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível, tá? As linguagens de alto nível são linguagens que são próximas ao ser humano. Então, quando a gente tem uma programação, a gente tem o programador que está fazendo o código e a gente tem o computador lendo, tá? A linguagem dos computadores é uma linguagem extremamente complexa, que é impossível para um ser humano ler, tá? Mas ele consegue e a gente se comunica com essa linguagem através da programação. As linguagens de alto desempenho, como por exemplo o Python ou JavaScript, são linguagens que elas estão muito mais próximas da linguagem do ser humano do que da linguagem do computador. E aí, quando você tem uma linguagem de baixo nível, é uma linguagem, por exemplo, o Assembly. Se você procurar alguns códigos de Assembly na internet, você vai ver que é extremamente complexo, é difícil de entender. E se você não estuda muito aquilo, você vai sofrer. As linguagens Python e JavaScript, obviamente, você tem que estudar muito. Mas se você der esse trecho de código aqui para uma pessoa que nunca viu programação, talvez ela não entenda o que é um if, o que é um else, o que é um print, mas ela consegue ler os textos, os nomes, ela consegue entender aqui que isso aqui é uma estrutura de saudação. Então, ela é o mais próximo que a gente tem. Talvez o Python seja a linguagem mais próxima que a gente tem da linguagem dos seres humanos, tá? E o Assembly, por exemplo, é uma linguagem que está muito próximo da linguagem dos computadores, certo? Então, quando falamos de sintaxe semântica, as duas têm uma sintaxe extremamente simples e flexível. E o JavaScript, ele tá um degrauzinho a mais na questão de dificuldade, mas não porque ele é complexo, mas porque o Python é tão simples que ele acaba ficando um pouquinho complexo no efeito comparativo, mas existem muitas linguagens mais difíceis do que o JavaScript, por exemplo. Aqui embaixo a gente vai para a tipagem. Então, a tipagem geralmente é como você trabalha com as variáveis. Então, o Python ele tem uma tipagem dinâmica, o que significa que você não precisa declarar explicitamente o tipo de uma variável. Então, essa é a diferença. Se eu declaro aqui número igual a 42, por exemplo, eu estou dizendo que isso aqui é um int, que seria um número inteiro. Então, isso aqui é uma variável int. Essa aqui, eu escrevi o número 42, então isso aqui é uma string, certo? E aí você tem os números float e os complexes também. Mas no caso aqui, eu não preciso dizer que isso aqui é uma string. Eu não preciso dizer que isso aqui é um número inteiro. É só eu declarar a variável e o Python ele já entende. A depender do seu projeto, a depender da formatação, você precisa declarar, mas isso geralmente é nos inputs. Então, você declara no input um filtro. Então, quando você coloca ali um sistema de cadastro e você quer saber a idade, você vai colocar o input de idade travado
em números inteiros, porque você só pode receber números inteiros. Então, se você receber uma string, ele tem que dar erro, mas aí não é uma questão de declaração de variáveis, não é uma questão de tipagem, é uma questão do filtro do próprio projeto. Já o JavaScript, ele também tem uma tipagem dinâmica, mas aí ele possui algumas peculiaridades. Então, por exemplo, aqui, as variáveis. Você tem a variável let, que é a variável local. Você tem a variável global, você tem aquelas variáveis que não podem ser alteradas. Então, você precisa declarar, muitas vezes, qual é o tipo da linguagem. Você pode declarar, assim, de uma maneira como se fosse o Python, tá? De uma maneira que você não está declarando nada, mas quando você faz isso, geralmente ela já é jogada por um sistema meio padrão, que é o sistema global. Já aqui, a let, ela é uma variável local, então aqui eu preciso declarar o sistema, na verdade, declarar o tipo de variável que eu estou colocando. E aí, essas peculiaridades, esses pequenos detalhes na hora de você construir um código JavaScript, deixa a tipagem fraca, tá? Mas esse termo tipagem fraca não significa que é ruim ou algo errado, tá? Ou algo difícil. Significa só que é um degrauzinho a mais na hora de você aprender. Então, o Python é só você pegar isso aqui. Então, isso aqui é, digamos que, considerada a tipagem forte, entre aspas, porque você faz da maneira mais simples possível, não tem enrolação, você não precisa declarar nada. E essa tipagem, ela é considerada um pouquinho fraca por essa curva de aprendizado um pouquinho maior, tá? É algo que é uma questão da programação, você tem que ser o mais simples possível, por causa daquela questão que eu te falei de linguagens de alto nível e de baixo nível. A linguagem, quanto mais simples e fácil de aprender, mais de alto nível ela é. As linguagens de muita complexidade, elas são não mal vistas, mas linguagens consideradas tipagem fraca, aqui com uma sintaxe complexa. Então, as linguagens de alto nível, tem gente que tem uma mentalidade de que porque essa pessoa sabe uma linguagem de alto nível, ela é uma programadora melhor, tá? Mas isso não tem nada a ver, tá? Cada um é bom na sua própria linguagem. Então, essa questão da tipagem fraca, tipagem forte, é puramente uma classificação, tá? É uma classificação meio geral para você ter uma noção de qual é o mais simples de se escrever. Aqui a gente vai para o ecossistema de uso, tá? Eu coloquei apenas um exemplo em cada um, mas isso aqui é a aplicação da sua linguagem. Então, aqui o Python, eu coloquei aqui o Django, que é um framework web. Mas aqui o ecossistema de uso, a gente pode colocar o Flask, a gente pode colocar as automações, a gente pode colocar o Data Science, tá? E aí ele tem diversas frentes. O JavaScript também, a gente tem o React, a gente tem todas as aplicações do JavaScript. E aí, basicamente, o ecossistema de uso é a gosto do freguês, tá? Então, baseado no que você precisa fazer, é o que você vai utilizar. Quando a gente fala de ecossistema de uso, talvez seja a parte que mais diferencia as duas linguagens, porque é no ecossistema de uso que você vai definir qual linguagem você vai utilizar. Porque não adianta você definir qual linguagem você vai utilizar baseado na sintaxe e na semântica. Por exemplo, eu vou utilizar o Python porque o Python ele tem uma sintaxe um pouco mais limpa. Tá, mas o que você está fazendo? Se você está fazendo uma coisa que o JavaScript faz melhor do que o Python, você está tomando uma decisão, digamos que ruim. Então, você tem que escolher a linguagem que você vai utilizar baseado no sistema de uso, baseado no seu objetivo final. Se a sintaxe é difícil, se a tipagem é ruim, aí o problema é seu. Você tem que estudar, você tem que aprender, e aí você tem que focar no objetivo final, aonde você quer chegar com aquele projeto. Então, o ecossistema de uso é a parte que você mais vai levar em consideração na hora de escolher uma linguagem. Tá? Então, como eu disse, o Python ele tem essas versões web, ele tem as versões aqui de automação, ciência de dados. O JavaScript ele tem também algumas dessas vertentes, mas o foco do JavaScript, é onde o JavaScript realmente brilha, é no desenvolvimento web, tá? O desenvolvimento web do JavaScript, ele é muito melhor do que o Django e o Flask do Python. Então, se você está fazendo algo 100% focado no web, eu recomendo que você utilize o JavaScript. Ele trabalha tanto no front-end como no back-end, tá? O back-end você utiliza o Node, né, o Node.js, e aí o JavaScript padrão ali, você vai usar ele com HTML, com CSS, você pode utilizar outras ferramentas também, mas no geral você vai utilizar ele melhor com o web, tá? No caso aqui, quando que você vai utilizar o web do Python?
em relação ao JavaScript. Se você só sabe Python, tá? Eu só sei Python, eu não sei JavaScript, então naturalmente você vai utilizar porque é o que você sabe. Ou se você quer algumas ferramentas específicas, tá? Eu quero ferramentas específicas porque eu quero utilizar, por exemplo, o Django Admin para fazer a gestão do meu projeto. Beleza, aí você vai utilizar o Python porque você quer utilizar o Django Admin como uma ferramenta para utilizar no seu projeto. Então, aqui, como eu disse, no ecossistema de uso é onde realmente importa a sua decisão. Qual é o seu objetivo final? Existem alguns objetivos, por exemplo, Data Science, que o Python ele reina em cima do JavaScript. Então, o JavaScript ele é melhor no web, mas o Python ele é muito melhor na ciência de dados. Não existe nenhuma comparação, tá? Na questão do web, o Django e o Flask, por mais que eles não sejam tão bons quanto o JavaScript para a web, existe uma certa pequena comparação. Se você quiser usar alguma ferramenta específica ou se você está mais familiarizado com o próprio Python, mas na ciência de dados não existe comparação. O Python ele é o melhor em relação a todas as linguagens, tá? Não existe nenhuma linguagem melhor do que o Python na ciência de dados. E se você for para temas como, por exemplo, a inteligência artificial, até mesmo as automações, o Python ele tem muita vantagem em relação às outras, tá? Então, digamos que o ponto mais fraco do Python é o desenvolvimento web, mas no resto ele vai muito bem, tá? E aqui desempenho e execução dos seus projetos, tá? Coloquei aqui os dois, eu coloquei o mesmo projeto, tá? Você pode ver que os códigos que eu estou comparando é sempre o mesmo projeto, escrito ali, adaptado para a linguagem, para não ficar algo subjetivo, tá? E aqui você pode ver, o Python ele é geralmente considerado mais lento que o JavaScript, especialmente em operações de loop e cálculos intensivos, tá? O JavaScript, especialmente quando a gente está falando de Node.js, que a gente está falando da parte do back-end do JavaScript, ele tende a ser mais rápido em operações de entrada e saída ou em tarefas assíncronas, tá? Então, resumo da obra, tá? Você não precisa ficar pensando aqui operações, entradas e saídas, tarefas assíncronas e tal. O JavaScript, ele é mais rápido, tá? Esse talvez seja o calcanhar de Aquiles do Python. O Python, ele é conhecido dentro do back-end, tá? Porque essa é a diferença. O JavaScript ele é uma linguagem front-end que tem as suas versões de back-end. Por exemplo, o Node.js é quando você roda o JavaScript no back-end. O Python ele é uma linguagem back-end, tá? Quando você vai para o desenvolvimento web, você utiliza o HTML e o CSS, mas o Python ele é uma linguagem back-end. Dentre as linguagens back-end, que seria o JavaScript com o Node.js, as linguagens C, o Java, o Python ele tem essa característica de ser a linguagem lenta dentre esses outros, tá? Mas não é algo ruim, tá? É coisa de milissegundos, tá? Muitas vezes, você como programador, não vai nem sentir muito a diferença, porque às vezes é tão rápido que você não consegue discernir qual foi mais lento. Se você for olhar ali os números, obviamente você vai ver que o Python ele é um pouco mais lento, mas isso é uma característica dele, digamos que é o calcanhar de Aquiles. Ele é conhecido por ser uma linguagem um pouco mais lenta, mas mesmo assim ele talvez seja a que mais vai te entregar ferramentas, porque ele vai te entregar web, automações, ciência de dados, coisa que o JavaScript pode te entregar ou não, tá? O JavaScript ele não vai te entregar um bom sistema de ciência de dados, ele não vai te entregar um bom sistema de automações. Então, é isso. Quando a gente trabalha com o JavaScript, a gente está trabalhando com uma linguagem mais rápida do que é o Python, mas com um pouco menos de ferramentas. Não significa que ele é limitado. Dentro do que ele faz, ele é o melhor. Dentro do desenvolvimento web, o JavaScript ele é incomparável, mas ele também não vai para muitas outras áreas. O Python ele expande para muitas áreas, tá? Então, esses foram os 4 tópicos que eu trouxe aqui na comparação do Python com o JavaScript. Então, o Python ele tem uma sintaxe um pouco mais limpa, o JavaScript também, mas é um pouquinho mais complexa que o Python. A tipagem do Python é muito mais simples do que a do JavaScript, tá? Mesmo a do JavaScript sendo fácil, a do Python ela tem um degrauzinho a mais de facilidade, tá? Aqui no ecossistema de uso varia do que você quer utilizar, então o JavaScript ele é muito famoso pelo desenvolvimento web, pelo desenvolvimento de aplicativos. O Python ele tem essa possibilidade, mas onde ele brilha realmente na ciência de dados, nas automações, inteligência artificial e por aí vai, tá? E aqui, na hora do desempenho e da execução, o Python ele é um pouco mais lento do que as outras linguagens back-end, tá? Então, baseado nisso aqui, você pode tirar sua conclusão de qual você quer estudar, para qual área você quer ir.
Eu não tenho muito um certo e um errado, tá? Eu, pessoalmente, eu preferi o Python. O canal é todo de Python, como você já sabe. Então, se você quiser ir para o JavaScript, tudo bem, sem problemas. Só lembra dessas coisinhas aqui. Então, a questão de linguagem, tipagem, sintaxe, você vai aprender ao longo do desenvolvimento do curso que você estiver fazendo, tá? Não precisa se preocupar se é fácil ou difícil, o seu professor vai te ensinar da melhor maneira possível. Então, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo, confere os links na descrição, porque tem links bem interessantes, tanto de Python como de JavaScript, e até a próxima.